Capítulo 4. Uns dias depois, fui com as crianças a Itapetininga para passar um mês de férias. Uma verdadeira festa a nossa viagem. Uma semana antes, as malas e pacotes já estavam prontos e colocados no sofá da sala de jantar. De vez em quando, um se lembrava que esquecera de colocar qualquer coisa. Corria e desmanchava malas e pacotes para pôr o objeto esquecido. Assim, Isabel colocou a boneca de pano com protestos veementes de Julinho, que havia acabado de arrumar tudo de novo por causa de uns sapatos velhos. Carlos queria que eu levasse presentes para a avó e as tias. Dizia toda hora: "Mamãe, não se esqueça dos presentes." Chegou o dia da viagem. Júlio nos acompanhou à estação, prometendo que iria nos buscar se pudesse. Durante todo o percurso, as crianças estavam excitadas, falavam e riam o tempo todo, pois agora já eram maiores e apreciavam mais as viagens. E depois, há mais de 2 anos, não deixávamos São Paulo. A chegada a Itapetininga foi outra festa. Estavam todos esperando com ansiedade. Achei mamãe muito magra e abatida, mas jurando que se sentia melhor. A criançada começou logo a correr pelo quintal e a subir nas árvores, fazendo uma gritaria insuportável. Mamãe olhava tudo com um riso paciente e um olhar bondoso, enlevada pelas peraltagens dos netos. Confidencialmente, Clotilde me contou que achava que mamãe não ia viver muito, apesar dos remédios e do tratamento. Ela definhava dia a dia e não queria falar em operação. Olhei para minha irmã meio desanimada, e ela me olhou também. Ficamos apreensivas com a perspectiva de perder mamãe. Não disse nada, mas pensei o que seria de Clotilde se mamãe morresse. Não falamos mais no assunto e ficamos um tempo quietas, cada uma com seus pensamentos. Depois resolvemos ir ao quintal onde estavam as crianças. Antes de ir, abri a mala e tirei as roupas dos meninos. Ouvi no quarto vizinho Clotilde dizer a Isabel, que vinha correndo lá de fora: "É melhor você pôr outro vestido, Isabel. Esse pode rasgar-se com as brincadeiras." "Não rasga, tia Clotilde, eu tenho cuidado." "Mas não custa nada vestir outro. Até deixa você mais à vontade para subir nas árvores e brincar de pegador." "Não, não precisa. E depois eu quero que rasgue este vestido. Não gosto dele. Pode rasgar." "Não diga isso. Sua mãe pode não pode dar tantos vestidos para você. É preciso economizar. Vista aquele mais velhinho." "Não visto. Eu quero acabar com este aqui." Clotilde se irritou. "Não seja teimosa e vista este, Isabel." Houve um silêncio, depois a voz de Clotilde outra vez: "Vamos, você precisa obedecer sua tia. Vista este." A voz de Isabel respondeu furiosa: "A senhora não manda em mim." "Como não? Não sou sua tia." "Mas a senhora não manda. Vá mandar nos seus filhos." Apareci na porta do quarto e encarei Isabel. Estava vermelha, um ar carrancudo e com os braços cruzados. Não queria pegar o vestido que Clotilde estava dando. Falei com voz autoritária: "Vista o vestido, Isabel." Como ela não fizesse um movimento, dei-lhe um tapa no braço. "Já disse que vista o vestido." Ela continuou imóvel. Os olhos enormes fuzilavam de raiva. Então Clotilde e eu tiramos o vestido dela à força e vestimos o outro. Falei: "Agora fique aí de castigo meia hora." Ela foi para o canto do quarto e continuou imóvel, sem chorar. De repente, reparei que levantava os ombros em sinal de pouco caso e dizia uma palavra. Clotilde sorriu e abaixou a cabeça disfarçando. Eu me aproximei de Isabel para ouvir o que ela resmungava, mas Clotilde disse: "Deixa essa menina tola e malcriada. Venha descrever o resto da viagem." Então encontrou Benevides e a mulher?" Sentei na beira da cama e comecei a falar do casal Benevides. Isabel continuou a levantar os ombros e a murmurar. Contei que tinha achado a mulher do Benevides bem bonitinha, e parece que com novidade. Clotilde confirmou com a cabeça e sorriu, dizendo: 45. Perguntei admirada: 45 o quê? A idade dela? Impossível, nem dele. Clotilde me fez um leve sinal com uma expressão risonha no rosto. Continuei a conversar. Terminado o assunto Benevides,
percebi que Isabel continuava do mesmo jeito. Não me importei e comecei a falar de outras pessoas conhecidas, até que se passou um bom quarto de hora e mandei Isabel brincar no quintal. Clotilde, então, deu uma grande risada. Ficou até com os olhos úmidos. Perguntei, o que foi? Sabe quantas vezes Isabel disse burra? 100 vezes, Lola. Tive a paciência de contar. Ela levantava o ombro e dizia, burra, burra. E eu fui contando. Falou 100 burras e 100 levantamentos de ombro. Fiquei horrorizada. Será possível? Afinal, não é para admirar. É o gênio do pai, Clotilde. Igualzinho. Nunca vi uma pessoa teimosa como Júlio. Sabe que pimenta faz mal. Come pimenta todos os dias. É desses que morrem teimando. Mas o que Isabel fez é desaforo. Vou bater nela. Levantei-me para sair, mas Clotilde me segurou pelo braço. Não vá. Ela modifica com a idade. Deixe. Mas não posso deixar. É de pequenino que se torce pepino. E depois tem a força do sangue que não ajuda. Clotilde riu, procurando apaziguar. As crianças são assim mesmo. Com o tempo vão criando juízo. Mas foi estupendo ouvir os 100 burras. Assim, conversando, fomos ao quintal. Mamãe estava sentada numa cadeira baixa à sombra das mangueiras, e as crianças corriam à volta. A tarde ia escurecendo lentamente, e o sol se infiltrava ainda através da folhagem. Mas era um sol moribundo, dispersando a última claridade do dia. Tinha sido um dia quente de dezembro, e toda a natureza parecia sentir também o calor e acompanhar a trajetória do sol, respirando agora com delícia a frescura da noite que chegava de manso, como se viesse na pontinha dos pés, sorrateiro e desconfiada entre sussurros e suspiros. Fazia lembrar uma conversa íntima entre mulheres bonitas e perfumadas, trocando confidências de amor à meia voz e murmurando segredinhos entre sorrisos velados e olhares misteriosos cheios de langor. Ficamos ali uns instantes conversando, enquanto as crianças contavam, todas ao mesmo tempo, as novidades encontradas no quintal. Eram as mangueiras carregadas de mangas, uma árvore nova que não conheciam, a parreira de uvas brancas com os 2 primeiros cachos maduros, e as galinhas da Angola que diziam o dia inteiro, tô fraca, queriam saber por que as galinhas falavam assim. E custei a convencer Julinho da minha ignorância. Entramos todos vagarosamente e fomos jantar na cozinha como fazemos sempre, para que a sala ficasse arrumada. À noite, Olga e o marido foram nos visitar. Eu não via a Olga desde o casamento. Achei-a mais gorda e bonita. Para auxiliar o marido, continuava a lecionar no grupo escolar. Contou que a filhinha já tinha 1 ano e estava forte e engraçadinha. Já falava e andava regularmente. Depois contou que estava esperando outro filho, para o mês de maio. No dia seguinte, fui ver a filhinha de Olga. Achei-a viva e esperta. Tive vontade de ter uma criancinha nova outra vez nos meus braços. Mole e gordinha, cheirando a talco e com uma touquinha de renda na cabeça. Olhando para mim curiosamente e sorrindo com a boca vermelha e desdentada. Assim, entre visitas, prosas longas sob as mangueiras, auxiliando Clotilde a fazer doces para vender, entre os gritos e as brincadeiras das crianças e uns goles de café com biscoitos de polvilho no intervalo das conversas, passou rapidamente o mês de dezembro. À noite, quando havia só os de casa, eu fazia o meu tricô e assim adiantei bem as minhas encomendas. Tive vontade de ficar ainda o mês de janeiro, mas recebi carta de Júlio dizendo para voltarmos. Estava achando falta nas crianças e Durvalina quase não parava em casa porque a mãe estava doente e ela ia e vinha, deixando a casa abandonada horas inteiras. Alarmada com a carta, resolvi voltar imediatamente. Quando mamãe soube da minha resolução, não me animou a ficar. Disse que eu devia mesmo ir, e mais tarde fui encontrá-la chorando no escuro, sentada na cama, a cabeça branca entre as mãos trêmulas. Fiquei muito triste e chorei também. Ela então me disse que a doença a deixara assim, chorando à toa, mas não era nada. 2 dias depois,
Abracei-a e parti com as crianças. Ela ficou no portão de casa, sacudindo a mão para mim, o rosto triste e o olhar profundamente saudoso. Embarquei com o coração magoado, e apesar da algazarra das crianças durante a viagem, não pude esquecer o olhar de mamãe sobre nós no momento da despedida. Em São Paulo, Júlio nos esperava na estação, e quando viu Isabel descer do trem com muito desembaraço, trazendo sob o braço uma cestinha com goiabas que tia Clotilde lhe dera, abraçou-a com carinho e não largou mais a mãozinha dela. Por mais que ele negasse, Isabel era sempre a predileta. Suspirei com satisfação quando entramos novamente em nossa casa e no dia seguinte reiniciamos a vida de sempre. Logo no dia seguinte, estava abrindo as malas e colocando as roupas nas gavetas, quando ouvi discussão e ruído de luta no quarto de Alfredo. Corri para lá e vi Carlos e Alfredo aos tapas e socos. Separei-os com 2 empurrões, perguntando se não tinham vergonha de brigar assim, sendo tão crescidos. Então Carlos contou, ofegante, que Alfredo tinha trazido ovos de passarinhos do quintal de mamãe, além de ter matado muitos outros com estilingue que levara, e que o menino que desmancha os ninhos dos pássaros é um menino mau, sem coração, e que ele não admitia um irmão assim. Alfredo sorria e fechava as mãos para dar outro soco em Carlos. Carlos abriu sobre a cama o pacote de ovos. Havia grandes e pequenos, pintadinhos de várias cores, todos ocos e furados sem nada dentro, pronto para serem colecionados. Estava furioso, com lágrimas na voz. Veja, mamãe, isso é malvadeza. Olhe estes de sanhaço e estes de tico-tico. Que estúpido! Eu vi ele matando passarinho e fiquei quieto para não brigar, mas não sabia que tinha desmanchado tanto ninho. Recriminei Alfredo asperamente, mas ele sorria indiferente e, virando-se para Carlos, perguntava, sapateando no quarto, nervoso como um galo de briga. É seu o passarinho, seu besta? O que você tem com isso? Olhe, mamãe, diga para esse idiota que não se intrometa na minha vida. E avançou novamente para Carlos. Peguei Carlos por um braço e arrastei-o para fora do quarto. Voltei para ralhar com Alfredo e disse que fizesse desaparecer os ovos e censurei-o com severidade. Ele sacudiu os ombros sem responder. Logo depois, ouvi a batida do portão da rua. Era Alfredo com o pacote de ovos. Pensei, com certeza vai vender os ovos aos moleques. E creio que foi mesmo, porque não vi mais esses ovos. À noite, depois do jantar, Carlos contou ao pai a matança que Alfredo fizera em Itapetininga. Júlio mal escutou, censurou um pouco Alfredo e continuou a ler o jornal. Carlos desapontou-o. Alfredo começou a fazer caretas para ele, dizendo baixinho, bem feito, bem feito. Júlio era assim. Algumas vezes, quando o caso não requeria grandes penas, perdia a cabeça e repreendia duramente. Outras, quando devia passar um bom sermão ou dar um castigo aos meninos, dizia 2 ou 3 palavras e encerrava o incidente. Outras vezes ainda, por causa de um lápis quebrado, falava 1 hora inteira. Por isso eu me sentia só na educação dos filhos e não tinha força bastante para conter os ímpetos dos 4. A paixão de Júlio era Isabel. Para Isabel era tudo. Doces, balas, dinheiro, carinhos. Eu precisava chamar a atenção dele dizendo, Júlio, dê aos outros também. Então ele dava, mas nunca com boa vontade. Um novo ano começou e as aulas foram reiniciadas. Tratamos de colocar Carlos no ginásio do estado. Júlio tinha um amigo que conhecia um dos lentes do ginásio e por intermédio desse amigo conseguimos que Carlos entrasse. No primeiro dia, ele veio trazendo o programa e a lista dos livros. Envaideci-me ao vê-lo tão concentrado e tão seriamente dedicado aos estudos. Estudava às tardes, quando voltava, e muitas vezes às noites também. Prometia ser ótimo aluno, e Júlio e eu nos sentíamos felizes com esse filho. Em abril, recebemos uma carta da mãe de Júlio, dizendo que ela e a filha solteira viriam passar uma temporada conosco. Residiam em Belo Horizonte e vinham de vez em quando a São Paulo. Correspondíamos-nos raramente. Chegaram em maio. Instalei-me
Instalei-as no quarto dos meninos e transferi os meninos para o quarto de costura, que não recebia o sol de inverno. Maria, a irmã mais moça de Júlio, já andava pelos 30 anos. Não era bonita, mas atraente e simpática. Gostava muito de passear e queria que eu saísse com ela todos os dias. Queria ver também todas as fitas novas dos cinemas. Fui atrasando as encomendas de tricô, mas não me importei muito pensando recuperar o tempo perdido depois que elas partissem. Passou-se mais de um mês e não falavam em partir. Eu não tinha tempo de prestar atenção nos estudos dos meninos e percebi que Alfredo não estava frequentando a escola. Quando eu ralhava, ele sacudia os ombros e saía assobiando com a mão no bolso, o que me deixava furiosa. No segundo mês, aconteceu o inevitável. Durvalina ficou doente durante mais de uma semana e eu tive que fazer todo o serviço. Fiquei cansadíssima. Além da limpeza da casa, tive que cozinhar. Experimentei pedir comida numa pensão, mas vi logo que minha sogra não comia, achando defeitos no arroz, dizendo que a carne era de segunda, e assim começou a passar o café com pão. Júlio me chamou a atenção. Lola, você viu que mamãe não come nada? É preciso fazer alguma coisa em casa. Ela está acostumada a passar bem e creio que nunca comeu de pensão. Em nossa casa não há luxo, mas tudo é muito bem feito, porque é mamãe quem faz. E mamãe é uma admirável dona de casa. Fui então para a cozinha. Logo no primeiro dia, ninguém me auxiliou a lavar os pratos e panelas. Fiquei arrumando sozinha até tarde, enquanto minha sogra se fechou no quarto e Maria ficou na janela, vendo os bondes passarem. Apenas tiraram a toalha da mesa, sacudiram na janela e levaram a louça para a cozinha. No segundo e terceiro dias, a mesma coisa. Maria vivia ocupando as crianças com coisas insignificantes. Isabel, me traga um copo d'água, sim? Ou então, Isabel, meu bem, você quer ajudar a titia a estender as camas? Às vezes era Julinho. Benzinho, vai ver quem está batendo. Sim, eu não posso ir agora. Os dois mais velhos escapuliam como podiam. Alfredo vivia na rua vagabundeando e Carlos dizia que precisava estudar e ficava horas inteiras sem sair do quarto. No fim da semana, não aguentei mais e disse a Júlio depois do almoço. Não posso mais, ninguém me auxilia e estou cansadíssima. Sua irmã vive na janela e sua mãe ou está no quarto descansando ou conversando com Dona Genu no portão. Assim também é demais. Não sei se aguentarei. Júlio riu, um riso irônico, mordaz. Logo vi que você ia dar o basta. Você e sua gente são fracas mesmo. Eu queria que você visse quando mamãe era moça, da sua idade. Cozinhava para todos nós, limpava a casa, que era uma beleza, mas ficava mesmo uma beleza. O soalho brilhava que se podia ver. Não é como este aqui que dá até vergonha. Ainda costurava toda a roupa da casa. Pergunte a Maria. Isso sim é dona de casa. Senti o sangue subir ao meu rosto e fiquei furiosa. Disposta a discutir, eu repliquei. Então você não teve sorte em se casar comigo. Você é um infiel, um pobre infeliz. Eu sei que eu não valho nada, só sua gente que presta. E presta mesmo, presta muito mais que a sua. Suas irmãs vêm aqui só para passear e bater perna na rua o dia inteiro. Que fazem? Você diz que elas ajudam no tricô, mas nunca vi elas pegarem uma agulha. E nunca vi pegarem numa vassoura e varrerem a casa para suavizar o serviço da turva. E não se esqueça que minha mãe vem poucas vezes aqui. E quero que ela seja muito bem tratada. Não quero que faça nada, ouviu? Nada. Ela veio para descansar e não quero que lave um copo. Falou dirigindo-se para a porta. Então gritei. Está bem, mas não sou sua escrava, nem de sua gente. Se a Durva continuar doente, vou arranjar outra empregada, nem que seja para pagar 100.000 réis. E não admito que fale das minhas irmãs, entendeu? Ele ainda respondeu com ironia. É? Só isso? Falo quanto quiser. E se arranjar outra empregada, não se esqueça que eu não pago. Pague você. Bateu a porta com força e foi embora. Fiquei me contendo no quarto. Depois fui à cozinha acabar de lavar os pratos do almoço. Estava ainda nesse serviço quando Isabel entrou na cozinha. Não fora ao grupo esse dia porque estava com dor de barriga.
Tinha comido mexerica verde. Falou com um arzinho assustado. Mamãe, eu vi um automóvel parar aqui. Acho que é a tia Emília, da rua Goianazes. É um automóvel grande, preto, com... Interrompia com um grito, o coração aos pulos. Tia Emília? Meu Deus, o que eu faço? Lembrei-me que a sala estava em desordem, porque eu não tinha tido tempo de arrumar. Olhei desesperada para as minhas mãos sujas, cheirando a cebola, e para meu vestido velho, todo manchado de gordura. Nisso, ouvi umas batidas fortes no portãozinho de ferro. Isabel, radiante com a novidade, saiu aos pinotes pelo corredor afora, fazendo um barulhão. Chamei-a. Isabel, Isabel! E corri atrás dela, mas ela não me atendeu. Fui pedir à minha sogra que fosse receber tia Emília. Bati na porta do quarto, mas ninguém respondeu. Ela não estava. Gritei por minha cunhada, mas não houve resposta. Nesse momento, bateram mais fortemente no portão e meu coração deu uma reviravolta no peito. Corri para o meu quarto para ver o que podia fazer. Lembrei-me que minhas mãos estavam cheirando cebola. Corri para o banheiro e lavei-as. Voltei correndo para o quarto. E nisso ouvi vozes na sala e percebi que tia Emília já havia entrado. Tirei o vestido velho e vesti outro que estava dependurado atrás da porta. Na pressa de enfiá-lo pela cabeça, um colchete enroscou no meu cabelo e só consegui tirá-lo à custa de muito cabelo arrancado. Abotoei o vestido rapidamente, mas não podia ter escolhido pior, pois era cheio de botões de pressão, daqueles bem miudinhos. Resolvi abotoar um sim, outro não, e depois de ter passado um pente nos cabelos e espalhado pó de arroz no rosto, fui afobadamente para a sala, ainda abotoando os colchetes do punho. Encontrei tia Emília e prima Adelaide conversando calmamente com minha sogra, enquanto Isabel, encostada na cadeira da avó, olhava com olhos espantados as visitas importantes. Desculpei-me pela demora, mas tia Emília disse que encontrara minha sogra no portão da vizinha e a haviam se apresentado. Disse que Isabel era muito educadinha e a recebera muito bem. Fiquei aliviada e começamos a conversar. Tia Emília queria saber quantos filhos minha sogra tinha, onde moravam e o que faziam. Depois falou sobre os Lemos. Conhecia a nomenclatura de todos os Lemos, desde 1700, e tudo o que já me contara várias vezes, repetiu a minha sogra. Começava sempre assim. Aos Lemos de Melo, os Lemos de Almeida, os Lemos de Brito. Conheci uns Lemos de Brito numa viagem que fiz pela Europa. Não lembra, Adelaide? Ficamos até muito amigos. Prima Adelaide confirmava com a cabeça e tia Emília continuava. Há também outros Lemos. Deixa ver se me lembro. Já sei, são os Lemos de Arruda. O seu Lemos deve ser Faria Lemos, não é? Conheci um Faria Lemos há muitos anos, família de Minas. Quando acertava, ficava radiante e continuava a enumerar todos os Lemos que conhecia. E custava mudar de assunto. Levantei-me mais tarde dizendo que ia fazer um cafezinho, mas tia Emília estendeu o braço num gesto arrogante. Estava proibida de tomar café. Perguntei então se queria tomar um licor de leite muito fraco feito em casa. Aceitou distraidamente, enquanto prima Adelaide começou a falar sobre licores feitos em casa. Disse que sabia fazer um de cacau, tão saboroso quanto os estrangeiros. Minha sogra foi apressadamente buscar um lápis e papel para tomar nota da receita. Tomamos licor de leite e falamos depois sobre pessoas conhecidas. 1 hora depois, levantaram para sair. Isabel correu na frente. Imaginei logo que foi avisar a vizinhança. Enquanto tia Emília e a filha entravam no automóvel, vi as filhas de Dona Genu na janela. A cortininha branca da casa de Dona Yaya ia se mexer. Era ela que estava espiando. E uma outra vizinha de lado também chegou à janela. O automóvel partiu entre adeuses, lançando uma fumaça escura e roncando muito, entre a admiração da vizinhança alvoroçada. À noite, quando Júlio chegou, Isabel correu para contar a novidade da visita. Dizia com olhos arregalados: um automóvel batuta, grande, preto, brilhante.
Eu estava na cozinha fazendo o jantar, quando Júlio chegou com uma língua defumada e me deu, disfarçadamente, como quem não quer. Depois mandou os meninos todos me auxiliarem na limpeza da cozinha. A irmã, vendo isso, foi me ajudar também, e às 8 horas tudo estava pronto. Fomos então assistir a uma fita no Royal. Por sinal que foi uma boa fita, e fiquei contente comigo mesma. 2 dias depois, Durvalina veio trabalhar e tudo se normalizou de novo. Em fins de julho, minha sogra e minha cunhada voltaram para Belo Horizonte e ficamos sós outra vez. Antes de partirem, fomos fazer um passeio a Santos. Foi num sábado, e dias antes as crianças só falavam nisso, pois nunca tinham visto o mar. Fiz uns calções para eles tomarem banho e levamos uma cesta com coisas para comer. Foi um verdadeiro piquenique na praia. Nunca poderei esquecer a reação que cada um deles sentiu quando se viu diante da imensidão do azul do mar. Quando o bonde ia chegando na praia pela Avenida Ana Costa, Isabel foi a primeira a se manifestar. Ficou de pé, os olhos cintilantes, os cabelos soltos sacudidos pelo vento da praia. Colocou as 2 mãozinhas no peito num gesto de admiração incontida e gritou comovida: "Mamãe!" Foi um grito espontâneo, sincero, natural. Assombrada com o que via, não achou outras palavras para expressar melhor o sentimento de alegria, admiração e assombro diante do inverossímil, do inacreditável. Descemos do bonde no Gonzaga. Os meninos continuavam calados, num mutismo teimoso de quem tem medo de falar qualquer coisa errada. Júlia então alugou uma cabine e as crianças vestiram os calções. Correram para o mar, dando gritinhos de alegria. De repente, Alfredo abriu os bruços diante do mar. Ficou assim 1 minuto parado, de calção azul, pernas fortes um pouco abertas, os pés fincados na areia, recebendo em todo o corpo a brisa morna e salgada, e gritou então com toda a força: "Ô mar!" A admiração foi demasiada. Esqueceu o ar. Parecia querer abraçar o mundo todo. O céu, o mar, as ondas, as montanhas verde-azuladas à direita, os navios perdidos ao longe, na linha do horizonte. Depois saiu correndo e entrou nas primeiras espumas, jogando água por todos os lados, com os braços e as pernas. Rimos todos. Julinho não disse nada, e quando Júlio perguntou: "Então, que tal o mar?" Ele respondeu com evasivas: "É bem grande, papai. E onde estão os navios que o senhor disse?" Carlos quis mostrar superioridade e disse com um ar displicente: "O mar? Ora, eu já vi tanto em cinema." Fiquei pensando em como é misteriosa a natureza humana. Quando pensamos que conhecemos a alma dos nossos filhos, suas vontades, seus gostos, suas reações, suas debilidades, vemos que estamos longe da verdade. Não conhecemos nada, estamos diante do inexplicável. Mesmo sondando contato e cautela, deparamos sempre o desconhecido e ficamos surpreendidos diante do inesperado. Passamos a tarde na praia. Depois do almoço, as crianças brincaram de amarelinha, jogaram bola, fizeram castelos na areia, sem vontade de deixar aquele paraíso. Quando um vento frio começou a soprar e a tarde foi escurecendo, tratamos de voltar. As ondas eram mansas e vagarosas, como se tivessem preguiça. Desfaziam-se lentamente, uma em perseguição da outra, sempre numa continuidade igual. Os meninos procuravam conchinhas numa sofreguidão para ver quem encontrava maiores e mais bonitas. Tomamos um bonde para a estação. Quando o trem começou a subir a serra, Isabel recostou a cabeça no ombro do pai e dormiu. Já era noite escura e uma neblina cerrada encobria tudo. Os meninos vinham sonolentos e pesarosos por ter terminado o passeio, e ao chegar em casa, tomaram café com leite, com restos do bolo que sobrou do almoço e foram dormir cansadíssimos, mas com os corações alegres. No dia seguinte, Carlos e Alfredo tiveram uma gripe muito forte. Júlio disse que foi o passeio a Santos, mas como dias antes eles estavam espirrando muito, creio que foi porque dormiram durante todo o inverno no quarto de costura. A gripe foi violenta e pensei que tivesse pneumonia em casa outra vez, mas felizmente tudo passou. Fiquei muito cansada.
e as despesas cresceram com o médico e os remédios. Olga escreveu anunciando o nascimento de um filho e contando que mamãe não estava passando bem. Vivia quase sempre deitada, sem poder trabalhar, e Clotilde trabalhava duplamente, o que dava pena. Fiquei apreensiva e pensei em ir a Itapetininga logo que pudesse. Assim chegou o fim do ano. Em dezembro, tivemos a satisfação de ver Carlos passar para o 2º ano ginasial com as melhores notas. Julinho e Isabel também passaram de ano no grupo. Só Alfredo tomou bomba. Não gosto de lembrar o que sofremos Júlio e eu, ao vê-lo tão vadio, desobediente e malcriado. Júlio quis bater com a cinta outra vez, dizendo que só uma boa sova podia endireitar Alfredo. Eu dizia que não, era ainda pior. Chegamos a discutir muitas vezes e não nos conformávamos com ter um filho assim, tão pouco amigo dos estudos e dos deveres filiais. Eu procurava consolar meu marido. Ele fica bom, é muito criança ainda e não sabe o que faz. Ele ainda endireita e depois não tem por quem puxar na ruindade. Tem